Pois é, na Rússia, 4 aeronaves caíram perto da fronteira em uma provável contraofensiva dos ucranianos. O editor de internacional aqui do Grupo Jovem Pan, Marcelo Favalli, está aqui ao vivo com a gente no estúdio e vai fazer um resumo desses últimos acontecimentos da guerra. Favalli, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite a todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Enquanto o Zelensky está na Europa, ele esteve hoje em Roma, vai amanhã para Berlim no domingo. Na Rússia, ali olhando o campo de batalha entre Rússia e Ucrânia, ponto para os ucranianos, aparentemente. A gente tem imagens de um pouco mais cedo, deste sábado, em que se vê o que podem ser os destroços de 4 aeronaves. A informação vem da mídia oficial da Rússia, que não fala em acidente. Foram, então, caídos ou derrubados 2 caças e 2 helicópteros de combate que faziam apoio a esses caças num eventual ataque a um ponto importante na Ucrânia. A partir do momento em que a mídia russa não fala que houve um acidente e seria uma enorme coincidência 2 aviões e 2 helicópteros envolvidos na mesma operação caírem simultaneamente, tudo indica que foi uma contraofensiva ucraniana. É claro que a Ucrânia diz que foi aí um ataque bem sucedido por eles, não há uma confirmação por lado da Rússia, mas pelo fato da Rússia não dizer se tratar de um acidente, a gente entende aí que houve uma operação bem sucedida de contra-ataque dos ucranianos contra os russos. Agora, olhando um pouco mais dentro do território ucraniano, eu estava falando aí, então, de uma região mais perto da Rússia, menos longe da Ucrânia, onde aconteceu essa queda de 4 aeronaves. Mas eu queria olhar agora mais diretamente para a Ucrânia. Primeiro, um rápido repasso do que é essa guerra que já dura 1 ano e 3 meses. Esse é o campo de batalha. A área alaranjada que eu pintei aqui no mapa é o avanço das tropas russas, que já foi maior. Essas zonas aqui em azul é a contraofensiva ucraniana. Eu não preciso falar para ninguém que nós estamos falando da chamada guerra assimétrica, de ter uma força militar, a Rússia, muito maior do que a da Ucrânia. Mesmo assim, os ucranianos têm empreendido aí uma contraofensiva bastante importante. E o mapa vai fazer mais sentido se a gente der um zoom, que é o próximo mapa aqui, para Bakhmut, que é uma cidade que se tornou aí o mais novo ponto nevrálgico dessa guerra. Estou falando de uma cidade pequena, que hoje deve ter cerca de 3 mil habitantes. Houve um êxodo gigantesco nos últimos meses em Bakhmut, mas originalmente, na Ucrânia, é uma cidade pequena. Vive ali de mineração, de minas de sal, mas a Rússia não está interessada do que Bakhmut pode fornecer para a Rússia numa eventual vitória, mas sim o ponto de entroncamento. Bakhmut leva a 2 outras cidades maiores. Tem aqui um importante entroncamento de uma ferrovia e um ponto de deságua de água potável. E aí as guerras ao longo da história mostram que o domínio de centros onde há transporte e água potável são sempre pontos muito estratégicos. E aqui Bakhmut, embora uma cidade pequena, tenha uma resistência corajosa, tem imprimido aí um ponto de pausa no avanço dos russos. E fica mais evidente se a gente olhar nesse mapa aqui. Peguei a pequena cidade de Bakhmut e ampliei para que a gente possa entender melhor as suas dimensões. É uma cidade pequena. Essa área em tons rosa mostra o avanço dos russos que pararam aqui, ó. Existe um ponto de resistência importante dos ucranianos. Pode parecer pequeno dentro de uma guerra gigantesca, mas este avanço, ou então como os ucranianos estão evitando que os russos avancem, tem se tornado a nova dor de cabeça do presidente russo Vladimir Putin. E aqui também teve um ponto interessante, que agia em Bakhmut uma milícia, um grupo organizado privado chamado Grupo Wagner, contratado pela Rússia para agir ali em paralelo ao exército russo. O Grupo Wagner, nos últimos dias, disse ter sido abandonado. Não tem apoio, não está recebendo suprimentos, não está recebendo munição e recuou também, abrindo então espaço, muito provavelmente, para as tropas ucranianas tentarem retomar Bakhmut. É assim que os ucranianos estão tentando imprimir uma resistência, pegando e retomando quarteirão por quarteirão, Daniel. Pois é, agora muitas pessoas perguntam por qual razão as negociações de paz ou até de cessar-fogo estão congeladas e paralisadas.
O que é preciso nesse momento para que os dois países consigam sentar e conversar? É uma articulação que poderia envolver outros países? A Turquia, outrora, tentou participar desse processo, né? A Turquia, o Brasil, a China, a União Europeia, os Estados Unidos, todo mundo quer tentar achar uma solução. Nós estamos falando aí de um enorme fornecedor de gás. Aqui a Ucrânia cede fertilizantes e grãos para o resto do mundo, inclusive aqui ao sul tem uma ligação que chega à África, onde há bolsões de miséria. Então os grãos que saem da Ucrânia são muito importantes, só que o presidente Volodymyr Zelensky, ele tem uma posição muito firme, que é apoiada pelos seus militares, seus ministros e a população majoritariamente. Para se tratar de paz, é preciso, segundo a visão da Ucrânia, que os russos se retirem desse território já tomado, devolva, então, essa parte do terreno tomada pela Ucrânia, inclusive a Crimeia, que está aqui no sul e pertence à Rússia desde 2016, numa ação militar um pouco parecida, mas de menor escala com esta aqui. Enquanto não houver essa devolução, Daniel, o Volodymyr Zelensky, que é o chefe de Estado e chefe de governo, diz que não negocia. E a Rússia parece que não está ouvindo, não vai abrir mão de uma parte importante, estratégica para os russos, que dá acesso ao Mar de Azov e, consequentemente, ao Mar Negro. E a enorme Rússia não tem saída para mares importantes, tirando para o norte o Mar Gelado de Bering e para o extremo leste, em que ele encontra a China e o Japão, com outros dois concorrentes deste território marítimo. Então é preciso sair pelo Mar de Azov, o Mar Negro, atravessar a Turquia para chegar no Mar Mediterrâneo, que é importantíssimo para o comércio internacional. A Ucrânia não quer ceder a esse território já perdido. Então, por isso que as negociações de paz estão paradas há mais de um ano. Tá certo. Marcelo Favalli trazendo as últimas informações deste conflito que já dura 15 meses. Obrigado, Favalli.